por que não doa? A primeira resposta é porque eu não tenho dinheiro. Marcas que atuam no Brasil precisam olhar para o desenho social que a gente tem. Acho difícil você virar aqui e falar, não, um produto que é socialmente responsável tem um valor compatível, razoável, que cabe no orçamento de todo mundo. Não cabe. A conversa sobre produtos mais sustentáveis, ela acaba ficando num nicho que não é o nicho que sofre os primeiros impactos. Tem coisas que a gente precisa forçar caminhos, né? Porque Essa é uma forçar não vai acontecer. Salve, salve, nação doadora! Começa agora mais um episódio do podcast A Que Se Faz, A Que Se Doa. É o podcast do Instituto MOL, que fala sobre cultura de doação e temas que a gente fala no nosso dia a dia. Eu sou a Mariana Campanati, sou a diretora executiva do Instituto. E hoje a gente vai falar de um assunto muito relevante. Marcas que causam. Como que as marcas, as empresas podem ser aliadas no impacto social? Podem criar culturas de doação, podem trazer responsabilidade para os seus consumidores. E como os consumidores podem fazer boas escolhas nesse campo. Para falar sobre esse assunto, a gente tem duas mulheres incríveis. Clarisa e Vanessa, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Vanessa Henriques é jornalista e ela já foi do Instituto MOL. Na verdade, ela criou tudo isso aqui que a gente está fazendo hoje. Tudo era mato. Ela foi a primeira realizadora do podcast A Que Se Faz, A Que Se Doa. Então é uma honra muito grande tê-la de volta em casa. Hoje ela está na MOL Impacto, coordenando o Guia MOL de Produtos Sociais e também atua na plataforma Marcas com Causa. E nossa outra convidada é a Clarisa Rosa. A Clarisa ela é comunicadora e é cofundadora da agência Silva. Essa agência é um hub criativo que coloca as pessoas pretas e periféricas não só à frente das câmeras, mas também no centro das estratégias das marcas. A agência vem revolucionando um jeito de pensar comunicação e impacto. Sejam muito bem-vindas. Mas hoje a gente vai falar de marcas com causas. Então, eu queria primeiro ouvir um pouco a história de cada uma. Qual que é a relação desse mundo das marcas e bem diferente do mundo do terceiro setor? E quando você fala de causas, como que essa conversa se acontece e isso cruza na vida de vocês? Massa. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Sou muito fã assim, do trabalho que vocês têm feito. Eu chego na publicidade depois de me entender como uma pessoa conectora, assim. Então, eu nasci numa periferia, no Rio de Janeiro, e no meio desse processo, um tempo depois, né, disso, fui trabalhar com branding e construção de marca. E no meio desse processo, eu entendi que eu fui desenvolvendo ali uma capacidade mesmo de ser uma pessoa que estava na periferia, que também estava me conectando com marcas e com construção de persona e identidade de marcas, num ambiente que ele era bastante diferente do ambiente que eu cresci, que eu vivi, assim. Então, a minha aproximação veio muito a partir desse lugar, assim. O que está sendo construído para essas pessoas realmente tem a ver com o cotidiano delas, né? Tem a ver com as suas vidas, tem a ver com as suas vivências mesmo, assim. A minha jornada na publicidade, ela não parte das grandes agências, então eu sou cofundadora da Silva, que é uma agência criativa, especialista em criatividade brasileira, e a gente traz, assim, o cotidiano popular enquanto protagonista dos projetos. E a nossa origem não é uma origem das grandes agências, assim, a gente realmente veio das margens, a gente veio de outras vivências para construir esse diálogo. Então, acho que isso permitiu também com que a gente tivesse um pensamento mais fora de uma caixa de como aquilo funcionava e como funcionava também, principalmente em São Paulo, assim. Obrigada, Clá. Você, Van, conta pra gente um pouquinho. Eu venho de um contexto do jornalismo, né? Eu não sou jornalista de formação, mas eu fiz um programa de trainee, acabei ingressando numa grande redação. Então, eu já trabalhava com comunicação, até que eu fui trabalhar na MOL Impacto, que é um negócio social que tem muito esse DNA da comunicação, né? Então tinha um pouco a ver com a experiência que eu trazia,
mas me abriu esse leque de possibilidades de você trabalhar com um negócio que possa fazer diferença na sociedade, que tenha isso na sua constituição. Então acho que isso é muito poderoso, né? E aí eu fui conhecendo mais tanto do terceiro setor, desse setor de impacto social, quanto desse setor 2,5, né? Desses negócios que não deixam de ser negócios, né? Que ainda estão ali visando ao lucro, mas que também estão visando a transformar a sociedade. Isso é muito interessante, isso é muito apaixonante. Não, vale muito contar que a Van, ela foi do Instituto MOL. Sim. Então, se a gente está na 5ª temporada do Que Se Faz, Que Se Doa, as 3 primeiras são todas nenéns dela. Ai, sim. Neném muito querido. Sim, que dedicou muito. Então, se a gente hoje é isso, né? Abriu muito mato para construir muitos projetos sólidos e hoje a gente conseguir continuar falando de cultura de doação e ter essa solidez com foco na comunicação. E a Van hoje está na MOL Impacto e cuida da plataforma Marcas com Causa, né? Eu queria que você contasse um pouco o que é esse projeto e qual que é a realização lá e também trazer essa perspectiva dos produtos sociais também, que eu acho que é uma coisa muito forte dentro da MOL, né? Sim. Bom, vou começar contando o que a MOL faz, porque eu acho que depois vai ficar mais fácil, né? A MOL Impacto, ela é especialista em produtos sociais, que são esses produtos que a gente chama de compra e doe, ou seja, produtos que, ao você adquirir, você está fazendo uma contribuição para alguma causa social, para algum projeto. E a MOL criou um modelo muito único, né, de estar associando esse produto social ao varejo. E aí, pensando nisso, a gente criou essa plataforma, que é o Marcas com Causa, que é justamente para contar, para inspirar as empresas a se envolverem, a se engajarem com causas sociais, né? Então, hoje a gente produz muito conteúdo. Você comentou do guia, né? A gente tem um guia de produtos sociais que já está na sua 4ª edição. Então, a gente traz nele todo o ferramental para que as marcas conheçam quem já está fazendo produtos com renda revertida e também uma avaliação do que já existe no mercado. Quero voltar para a Clá, porque a Silva, quando a gente pensa em agência de publicidade, a gente tem aqui um imaginário, um tipo de agência, e quando a gente pensa em campanhas que tem molho, que tem cremosidade. Claro, conta um pouquinho assim, como que você sente quando, por exemplo, na mesa com um cliente, chega uma marca, essa conversa para trazer a pauta de causas, se existe uma intenção, se é desafiador. Eu vejo que tem barreira ainda. Quando existe um modelo pronto, é muito mais fácil, né, das marcas entenderem assim, como que elas podem um pouco replicar. Então, o fluxo de trabalho que a gente tem, ele às vezes mina um pouco essa possibilidade da criatividade, né? De como que a gente pensa projetos que são mais inovadores, que dão mais trabalho. Então, tem ali um desafio do tempo em relação ao nosso mercado, tempo e processo. Então, vejo que isso é um ponto. Então, ter produtos, caminhos que eles já foram testados, isso ajuda as marcas a entenderem qual é o impacto, né? Qual é o tipo de proporção que aquela campanha, aquele projeto pode ir, assim. Então, eu vejo que isso é algo que facilita. Mas, no geral, existe uma dificuldade, né, da gente conseguir trazer esse caráter do impacto, porque eu entendo que é um ponto do modelo de negócio, assim. Então, em 2025, e a gente poderia estar falando isso em 2020, a gente poderia estar falando isso de 2018, é muito dicotômico que a gente ainda precise falar sobre área de responsabilidade social, que a gente ainda precise dizer, né, que você precisa olhar para a sustentabilidade. Então, esse é um desafio das marcas. E aí, quando a gente fala sobre impacto, projetos de impacto, tem a ver com esse core do negócio, né? Então, esse negócio, ele acontece no Brasil. Brasil esse que tem uma desigualdade social muito grande. Então, marcas que atuam no Brasil precisam olhar para o desenho social que a gente tem. Só que aí a gente começa a entrar em questões que são questões complexas do formato mesmo, né? Então, vejo que esses são alguns pontos, assim, que quando a gente tá ali, né, nessa mesa, negociando, desenhando, tem uma questão grande em relação aos orçamentos. A gente está num momento, né, 2025, assim, é um ano que tem sido
bastante desafiador nesse sentido. E quando você fala, Mari, de campanhas, tem 2 campanhas que eu acho que elas são super interessantes. Assim, a primeira, a gente fez um projeto com o Colene em 2024, se eu não me engano, 2023, que a gente olhou para uma tensão social muito grande, assim, que era o processo de transição capilar de mulheres. E num primeiro momento, talvez a gente fale sobre isso numa primeira camada, né? Pode parecer que não é algo que tem tanta profundidade, mas a gente está falando de um país onde muitas mulheres construíram a sua identidade alisando seus cabelos por questões raciais, para serem mais aceitas no ambiente de trabalho, para sofrerem menos preconceito mesmo. Então, quando uma marca assume esse território, e a gente trouxe a Camila de Lucas, que naquele momento estava passando por um processo de transição capilar, essa é uma conversa que ela explode muito, né? Então, outras mulheres que também estavam passando por esse processo vêm. E o segundo é do Festival Feira Preta, que em 2024 a gente fez esse projeto, né? Foi a primeira vez que o Festival Feira Preta estava mudando de formato, ia acontecer no Ibirapuera, 3 dias de festival, 3 palcos, assim, uma programação extensa. E a gente estava ali construindo toda essa estratégia de comunicação, construindo essa estratégia de cobertura do maior festival de impacto social quando a gente está falando da população negra na América Latina. Se a gente está num território brasileiro, a gente precisa responder ao território que estamos. Assim, isso não é... Isso, na verdade, não é inovação, né? Mas tem a ver com se aqui estamos, não há outro caminho de representação. E se há outro caminho de representação, a gente precisa olhar para países, para territórios que têm características parecidas com a nossa e não ficar olhando para outros tipos de referência que, inclusive, socialmente, tem um distanciamento tão grande, né? Acho que é um bom momento para a gente ouvir uma pergunta que veio de fora. Como consumidora, eu quero produtos éticos e consumir marcas com propósito, mas nem sempre eu consigo pagar por isso. Como resolver esse dilema? Nossa, bom. Como é que resolve esse dilema? Olha, acho que esse é um dos maiores desafios, assim, quando a gente fala de pesquisas de comportamento de doador, por que não doa? A primeira resposta é porque eu não tenho dinheiro. Né? E acho que quando a gente fala de produtos com causa ou, enfim, com responsabilidade social, também uma das primeiras barreiras é essa, o valor, o preço não é compatível com o que eu tenho disponível. Eu gosto de trazer isso como uma preocupação válida e até como uma pressão para as marcas entenderem que certos valores acabam deixando muito no nicho. Né? Então, acho que difícil você virar aqui e falar, não, um produto que é socialmente responsável tem um valor compatível, razoável, que cabe no orçamento de todo mundo. Não cabe, né? Isso não é verdade. Mas eu acho que quanto mais a gente força essa discussão sobre responsabilidade social, sobre consciência do consumidor, sobre desejo do consumidor de ele tá querendo, mas não tá disponível para ele, eu acho que isso faz com que a gente pressione para que práticas mais responsáveis comecem a ser a norma, e não o a mais, e não a linha premium, a linha eco, a linha separada da linha principal, né? Acho que a gente precisa forçar essa discussão que ela é verdadeira. Eu fico pensando sobre isso, né? Esse desafio de conseguir comprar, assim, marcas com causa, e aí me vem algo que é muito mais relacionado ao consumidor, né? Que às vezes você tem um tênis que você quer comprar e ele é um tênis super caro e você junta uma grana, parcela aquele produto, porque aquele é um produto que gera desejo, que ele, né, traz status, então, de alguma maneira, você consegue comprar aquele produto. Eu acho que esse é um caminho interessante para quando a gente está falando de, vou chamar de produtos de impacto, né, ou produtos sociais, assim. Então, também tem um lado de como construir, que foi o que a Vanessa trouxe, produtos que eles são desejáveis e que as pessoas vão ver valor de uma peça interessante, é uma peça que faz sentido e, além disso, faz sentido para o mundo, né?
Então, acho que aqui tem um caráter que é assim, dá aquela parcelada, é possível parcelar, né? Faz aquela parcela, entende como usar, né, esse dinheiro, o recurso, de uma outra forma que permita com que esse produto seja comprado. Então, aqui eu estou falando muito mais numa perspectiva de partilhar esse desafio com o consumidor, mas eu estou 100% alinhada assim, com o pensamento da Vanessa, que a gente precisa, as marcas precisam conseguir facilitar, né, tornar esses produtos mais acessíveis, até porque senão a conversa sobre produtos mais sustentáveis, ela acaba ficando num nicho que não é o nicho que sofre os primeiros impactos quando a gente fala de alagamento, quando a gente fala, né, dos impactos climáticos. A gente sabe, né, quais são as parcelas da população que são diretamente atingidas. Então, quem é diretamente atingido não é exatamente quem são as pessoas que estão fazendo a conversa, né, liderando a conversa. A gente, inclusive, tem visto uma transformação disso, né? Acho que cada vez mais vozes de outros espaços estão levantando esse debate, mas eu estou muito alinhada de que a gente realmente precisa ser quase que uma taxação coletiva, assim, né? De como que as marcas conseguem diminuir para que esses produtos eles não sejam, que a gente não coloque a conversa sobre sustentabilidade, a conversa sobre um consumo mais equilibrado dentro de um nicho social, porque isso não reflete, né, o país que a gente vive no sentido dos impactos disso. Mas eu também vejo que tem ali um pouco como que você destina seu dinheiro, que eu acho que esse é um desafio mesmo, assim, né, para onde, da mesma forma que a gente fala sobre a economia da atenção, para onde que você está destinando o seu dinheiro, né? Dá para não comprar 5 blusinhas e comprar uma que é um produto que tem uma qualidade maior, que tem um impacto. Então, acho que não é colocar a responsabilidade no consumidor, mas é assim, o que você está fazendo, né? Tem alguma coisa diferente que dá para fazer nesse sentido? Acho que essa conversa é válida, ao mesmo tempo que a gente faz aí, sim, uma pressão realmente mais estabelecida, mais robusta em cima da responsabilidade das marcas, né? Nossa, acho incrível eu acho que vocês me trouxeram novas perspectivas, porque eu tenho um ponto de vista mais radical do consumidor enquanto escolha, assim, né? Porque é um pouco disso, né? O que a gente escolhe, como que a gente está, de alguma forma, incentivando o que a gente consome. E, claro, tá todo mundo batalhando para pagar seus boletos. Então, assim, a gente não pode esperar sobrar um dinheiro para daí eu fazer uma doação, ou investir com responsabilidade, consumir com responsabilidade. A gente tem que questionar também, né? Por que uma brusinha tá tão barata num lugar e aí se você tem uma noção da cadeia de produção, é impossível ela ser tão barata, assim. Então, questionar o preço das coisas e fazer essas escolhas, assim. Mas concordo, tem a responsabilidade das marcas em tornar isso acessível e também o produto desejável, para isso não ser uma escolha, né, tipo, eu tenho aqui o meu consumo que acontece e em paralelo tenho, o que dá uma limpada, né? Aquele produto que limpa um pouco essa culpa do consumo. Mas nisso que você está falando, Mari, desse pensamento mais radical, assim, né, da escolha do consumidor, uma coisa que me vem é que a oferta e a quantidade de informação que esse consumidor recebe sobre outros tipos de produto é muito difícil, né? Sim, parece total. que a gente está, assim, mais um dia, né? Assim, mais um dia onde eu consegui passar por esse dia e não comprei nada. Sim, porque a gente está, sei lá, Instagram é isso, o tempo inteiro. Marketplace, assim, não é, né? Sim. Então você está o tempo todo sendo impactado por tudo e aí um produto social, às vezes, ele é tipo... tá ali é um pedaço muito pequeno do portfólio, né? Bem, acho que é um bom momento para a gente ouvir um trecho de uma entrevista que a gente tem lá de Portugal. A Comissão Europeia tenciona retirar uma proposta destinada a combater o chamado greenwashing do quadro legislativo mais alargado do Pacto Ecológico Europeu. A proposta de greenwashing foi concebida para garantir que as alegações ambientais das empresas são exatas, fundamentadas e verificadas de forma independente.
Este é o mais recente de uma série de recuos de iniciativas importantes do Pacto Ecológico, uma decisão surpreendente que acontece antes de uma reunião final marcada para segunda-feira, que se esperava que desse luz verde à proposta. De acordo com fontes parlamentares, os eurodeputados tencionam prosseguir com as negociações na segunda-feira e alguns manifestaram a sua frustração pelo que consideram ser uma medida unilateral e prematura. Para além do impacto legislativo imediato, a medida levanta questões mais amplas sobre a autoridade da Comissão Europeia para retirar as suas próprias propostas. Eu acho que além dessa matéria, tem alguns dados que corroboram assim, com essa discussão para a gente comentar. É uma pesquisa realizada pela Kantar Sustainability Sector Index, com brasileiros em janeiro de 25. E aí conecta também com a questão do preço e das escolhas de consumo. Então, 87% dos consumidores brasileiros querem hábitos sustentáveis, mas apenas 35% estão mudando ativamente seus comportamentos. O preço é um dos principais obstáculos, citado por 35% dos entrevistados. E aí também a questão da desconfiança. 58% dos brasileiros já viram ou ouviram informações falsas sobre iniciativas sustentáveis de empresas, um aumento de 8 pontos percentuais com relação ao ano anterior. E aí, por fim, sobre consumo consciente, 55% dos brasileiros já usam ou estão abertos a marcas com impacto positivo e 50% já reduziram ou pararam de consumir produtos por impactos negativos. Então, acho que aqui a gente passa pela questão da comunicação do produto, se ele é sustentável ou não, se ele está alinhado com as questões socioclimáticas, como a gente tem essa discussão do preço também, ou da intenção, mas na prática isso não acontece. E aí eu acho que o negócio da certificação também conectado com a matéria tem a questão da própria comunicação e da embalagem também, né? Sim. Quantos selos podem ajudar, ou se isso, né, engana a gente ou não. Eu tenho isso que você falou das embalagens, me conectou muito com como as embalagens agora avisam, né, sobre o alto teor de sódio, de açúcar, e o quanto que isso realmente transforma o comportamento, né? É claro que a gente vai falar de uma discussão de classe, quem é que consegue ou não fazer outras escolhas, né, por outros produtos, mas entendo que ter um selo ali que faz você refletir naquele momento, cara, eu vou comprar isso, que tem tanto açúcar dessa maneira, né, que tem tanto sódio dessa forma. Então, acho que isso é o começo de uma conversa quando a gente está falando sobre os ultraprocessados, quando a gente está falando dessa saúde, né, da população de uma maneira geral. E aí, uma coisa que me chamou a atenção sobre a matéria e o paralelo que eu fiz me parece que isso é muito parecido com a discussão que a gente tem tido de inteligência artificial, sobre a comunicação ser uma comunicação que ela foi produzida ou se ela foi produzida por inteligência artificial, né? O quanto a gente consegue trazer esse caráter de transparência para a audiência, para o consumidor, para entender da onde que está vindo aquele produto, né? Então, a gente também pode construir um mercado, né? Construir algumas brechas para ensinar o consumidor a olhar para aquilo que importa em relação ao uso do produto, em relação se o produto foi testado em animais ou não, se é um produto realmente sustentável. E isso traz também um outro caráter, que é como que a gente consegue institucionalizar essa conversa, né? Então, assim, quais são os órgãos que estão questionando as marcas, fazendo um advocacy junto com as marcas para entender qual é o rumo disso, né? Daquele caminho assim, que está sendo construído. E, de novo, como que as marcas que não seguem a isso podem ser e precisam ser, né, responsabilizadas, assim. Eu concordo super, assim, eu acho que tem esse lugar do... Uma coisa é eu faço um produto e coloco na minha embalagem que ele é verde. Outra é dizer que eu tenho o selo
que não foi dado por mim e que comprova isso, né? Eu acho que essa questão dos alimentos ultraprocessados, né, ou do alto teor de sódio, de açúcar, eu acho muito importante no sentido de não é a própria marca que está dizendo. Exato. E surge de um lugar da sociedade, né? Exatamente. Passa pelo poder público. Organizada. Exato, passa pelo poder público, porque é uma questão legal, Sim. pode até surgir também no setor público, mas vem dessa mobilização do que a sociedade está precisando, né? Então eu acho tem coisas que a gente precisa forçar caminhos, né? Porque Essa é se uma não forçar, das... não vai acontecer, né? Exato. Essa é uma conversa que Acho vai que exatamente nessa direção. Esse lugar do Marcas com Causas é um pouco da marca, mas é também um pouco da pressão de fora. Eu lembrei o histórico da publicidade infantil no Brasil. Sim. E como isso é uma conquista da sociedade civil organizada, né? Que através do Advocacy conseguiu regulamentar. Que era assim... terra de peça ninguém. para a mamãe, peça para a mamãe, peça para o papai. Compre batom, seu filho merece batom. legal. Aquela história, né? Ou tipo... E isso foi uma conquista, assim, né? De muito esforço das organizações sociais. E quando você fala isso, né, Mari, que tem a responsabilidade da sociedade e das marcas, eu fico pensando, se não houvesse a organização social, eu não sei se a gente falaria de marcas com causa. Se não fosse a sociedade civil organizada, se não fosse a pressão popular, se não fosse as pessoas, né, com os movimentos pensamento sociais, crítico, né? os movimentos sociais, talvez a gente não falaria de marcas com causa, né? A gente estaria falando sobre outras conversas, assim. Então, quando a Vanessa traz que tem alguns assuntos que a gente vai precisar pressionar, a minha impressão é que os assuntos que a gente precisa pressionar são os assuntos que eles são de interesse da população, não são os assuntos de interesse das marcas, né? Claro, por si só. E eu tenho sem querer, eu criei um momento jabá aqui no... Porque todo episódio eu conecto algum projeto que a gente faz. E aí você trouxe selo. E a gente tem um projeto capitaneado pelo Instituto MOL e pelo IDES, que é o Compromisso 1%, que é para reconhecer as empresas que já são comprometidas com a cultura de doação. Então, temos signatárias, e é um selo também, então isso que vem de fora, né? Você passa a ser signatária, e entra nessa rede de empresas que já doam 1% do seu lucro líquido para investimento social privado, assim. Então, é um desses lugares de legitimar e reconhecer quem já está realizando. Aí eu acho que agora é um bom momento para a gente já ir para os nossos encerramentos. Quero ouvi-las. Se tem alguma angústia, alguma coisa que está pululando, que precisa sair, vocês compartilhem. Mas também compartilhem os arrobas para a gente poder segui-las, stalkeá-las e conhecer um pouco mais. E aí essa consideração final. Bom, vou puxar aqui Começa então. a Van, depois vai para Clá. Bom, acho que essa conversa ela poderia durar horas, né? Eu acho que quando a gente fala de marcas que estão se aproximando de causas e até pessoas, né? A gente tem um mundo em colapso, né? Um mundo muito desafiador, então tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser colocada em pauta e a gente precisa de todo mundo. Né? Então, se você olha pesquisas tem uma pesquisa clássica da Edelman, que é o Trust Barometer, né? O barômetro da confiança. As pessoas confiam, né? E elegem as empresas como as instituições mais confiáveis, acima do governo, acima das ONGs e acima da mídia. Então, olha que peso, né? Tem inúmeros levantamentos que olham para comportamento de consumidor e sempre surge. As empresas têm parte, elas têm responsabilidade, elas também precisam estar na conversa, elas também precisam se envolver. Então, acho que o recado que fica se envolvam, né? As marcas precisam estar juntas, acho que a gente precisa dessa visibilidade, dessa grana, desse lugar que elas têm, que é muito poderoso, que conversa com muita gente, que às vezes a gente ali com uma câmera na mão e um sonho não consegue chegar, mas uma marca consegue, né? Então usar esse holofote com responsabilidade e para trazer uma coisa que vai ser bom para todo mundo, né? Porque ter um país, um mundo mais justo, com menos desigualdade social, é algo que vai ser bom para todo mundo, né? Então, deixar de ser uma conversa entre o lucro e nós, né? Mas que seja uma conversa sobre o que a gente pode fazer para ficar bom para todo mundo, né? Eu acho que esse é o tipo de conversa que pode gerar ali um impulso muito forte.
Maravilhosa. Arrobas, Seus né? arrobas. Bom, Pessoais, profissionais, onde a gente te acha? Não, acho que vou deixar o convite para seguir a Mall Impacto, né? Porque eu acho que faz bastante sentido conhecer mais. Maravilhosa. Conhecer mais sobre produtos sociais que a gente está fazendo e outros conteúdos que a gente está fazendo. É o @Mall Impacto, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E eu estou no LinkedIn também com o meu nome, Vanessa Henriques. Então, se quiserem me seguir, se conectar, estou super aberta. Obrigada, Fernanda. E você, Clá, considerações? Eu penso que a gente precisa conseguir criar políticas públicas, assim, que tragam essa responsabilidade maior para as marcas, né? Quando a gente está falando de marcas, a gente está falando do mercado da publicidade, que é um mercado autogerido ali, né? De certa forma. E se a gente não conseguir estruturar políticas públicas que forcem as marcas a olharem para caminhos que eles estejam mais alinhados à responsabilidade social, vai continuar sendo muito difícil, porque é isso, é uma disputa de alguma forma com o capital, é uma disputa de poder, então isso precisa estar diretamente conectado com os negócios, né? Então, quando a gente fala que nos últimos anos a gente teve um avanço e agora a gente está vendo um retrocesso em relação, né, onde que as marcas estavam investindo as suas verbas de campanhas, de impacto e etc. Política pública é o que vai ajudar a gente a construir isso, né? Então, como que a gente pode olhar para os sindicatos, como que a gente pode olhar para órgãos que vão regulamentar mais esse mercado e diminuir essa disparidade, assim. Eu acho que esse é um dos pontos que eu tenho pensado bastante, né? Como que a gente consegue se organizar e pressionar essas marcas de uma maneira muito direta para que o impacto delas na sociedade, para que o impacto das marcas com a população seja um pouco mais positivo, né? Do que, enfim, tantas complexidades que a gente tem. Acho que, de um lado, a gente fala sobre esse encantamento, né, das marcas, aquilo que é possível fazer, assim, também, um mundo fantasioso, de alguma forma, né, nesse lugar de vender os sonhos, mas o quanto que, quando a gente olha para a realidade, para onde que marcas que estão e têm atuação no Brasil, né, o que elas podem fazer. Acho que a gente tem visto algumas tentativas disso em relação à indústria do audiovisual, né? Então, como que algumas produções precisam devolver para o Brasil parte do lucro daquele filme, dos projetos, o quanto que isso precisa voltar no sentido de contratação de mão de obra brasileira, para que os filmes que são os filmes que estão ali no catálogo principal, né, de algum streaming, eles sejam filmes brasileiros, que a gente incentive isso. Então, acho que é fundamental que a gente consiga criar essas conexões de uma maneira mais aprofundada quando a gente está falando das marcas também. Então, isso é algo que tem feito muito sentido para mim. E falando dos arrobas, Silva no Instagram, 5_Silva, e eu sou Clarisa Rosa no LinkedIn e também no Instagram. E, assim, um prazer ter essa conversa com você, Mari. Obrigada, mulheres, pela generosidade, pela doação de tempo, doação de estar aqui com a gente. É uma delícia, uma honra. Sim. Muito, muito grata mesmo por mim e por toda a equipe envolvida. E essa conversa continua. Você tem algum comentário, sugestão, uma contribuição? Nós somos o @Instituto Mall. A gente está no Instagram e no LinkedIn. Todos os links que foram citados aqui na conversa estarão na descrição do episódio. Pode ir lá procurar. Lembrou de alguém quando você estava ouvindo a nossa conversa que acha que tem tudo a ver com isso? Manda o link, por favor. Vamos fazer esse papo chegar mais longe. Até o próximo episódio.